Estamos de volta agora com mais um episódio da nossa série sobre violência contra a mulher. Nós vamos falar hoje sobre as delegacias especializadas. Uma lei federal determina que as delegacias da mulher funcionem sem parar, incluindo os finais de semana e os feriados. Só que das 23 unidades especializadas aqui no estado, apenas a de Porto Alegre está aberta 24 horas por dia. Em algumas cidades da região metropolitana, a situação é ainda mais crítica. Há delegacias sem delegado titular há mais de um ano. A reportagem é do Vitor Rosa. Estes irmãos viveram um pesadelo em abril. Quando eu vi, minha mãe já estava morta. Na hora, foi instantâneo. E eu olhei assim para a rua, tava a arma, o celular na garagem, do assassino e o portão aberto. Que ele tinha saído correndo. A mãe, Patrícia Viviane de Azevedo, de 50 anos, foi morta a tiros pelo namorado em Viamão. Os filhos assumiram a busca pelo assassino. A minha família ela fez um papel que talvez eu não poderia fazer como mulher. Eu subi um barranco e entrei na mata. Peguei um pedaço de pau no chão, que se ele viesse perto de mim alguma coisa, e entrei nessa mata. Ele foi preso. O feminicídio aconteceu no feriado da última Sexta-feira Santa. A delegacia da mulher de Viamão estava fechada. A unidade conta apenas com 7 servidores para todos os serviços. Os servidores de sobreaviso foram chamados, mas eram 5. Eu provei que o assassino da minha mãe, ele estava a poucos metros da casa onde ele assassinou minha mãe. O que a gente só assim fica triste é que a polícia não acreditou na palavra dela, que ela viu ele ali. Até que a polícia civil foi lá e viu nas câmeras que era realmente alguém entrando no mato. A realidade difícil das delegacias da mulher se repete em todo o estado. O Rio Grande do Sul tem 23 delegacias especializadas. Só uma delas, que fica na capital, funciona 24 horas e também em feriados. O horário de funcionamento das outras unidades descumpre uma lei federal de 2023 que estabelece que todas as DEAs funcionarão ininterruptamente, inclusive em feriados e fins de semana. Outro problema no Rio Grande do Sul são os buracos no atendimento. Em todo o litoral norte, não há delegacia especializada para mulher. Também não há DEA de Guaíba, na Grande Porto Alegre, até São Lourenço do Sul, na região sul. E a região oeste só conta com DEA na fronteira, em Uruguaiana. Além disso, um decreto estadual transformou as delegacias da mulher de Rio Grande e Erechim em delegacias de grupos vulneráveis. Os problemas se repetem também na região metropolitana. Aqui em Alvorada, a delegacia especializada no atendimento à mulher está sem delegada titular há mais de um ano. A gestão é feita por policiais de outras unidades, num sistema de revezamento. É como um time de futebol sem técnico. Até entra em campo, mas não tem um comando. Em Esteio, uma delegacia da mulher foi inaugurada sem ter delegada. A responsável é a titular da DEA de Canoas, que acumula as duas funções. Só que nas férias dela, outra delegada ficou com a sua própria delegacia e assumiu também a da mulher de Canoas e a de Esteio. O presidente da Associação dos Delegados de Polícia afirma que, além da falta de delegacias especializadas, o efetivo nas que existem é baixo. Nós temos hoje, em 2025, um efetivo inferior a 1980, muito inferior a 1980, quando nós tínhamos 244 municípios, hoje temos 497. A criminalidade aumentou exponencialmente nesse período, os policiais trabalham sobrecarregados e muitos deles pedem para sair. O Sindicato dos Policiais Civis afirma que esse efetivo reduzido prejudica a condução de um bom trabalho. É um trabalho super complexo, que não pode ter nenhuma falha, qualquer erro de um policial pode resultar na morte de uma mulher, né? Ou seja, tu não pode, em um contexto de extremo sucateamento e redução e um refluxo muito grande de efetivo, esse trabalho se torna muito tenso. Os problemas nas delegacias da mulher resultaram em uma crise no governo. Após denúncias da demora no atendimento do plantão de Porto Alegre, o então chefe de polícia, Fernando Sodré, foi exonerado. Caiu também o diretor do Departamento de Grupos Vulneráveis, delegado Christian Nedel. E a delegada Cristiane Ramos, que comandava a Divisão de Proteção à Mulher, pediu para sair após denúncias de assédio moral.
Convidamos o novo chefe de polícia, Heraldo Chaves Guerreiro, e o secretário da Segurança Pública, Sandro Caron, para explicar a situação nessa reportagem, mas não estavam disponíveis. A nova diretora da Divisão de Proteção à Mulher é a delegada Tatiana Bastos. Segundo ela, os problemas na DEA de Porto Alegre foram solucionados após a adoção de 15 medidas de gestão. Primeiro, acertamos as equipes ali, haviam algumas folgas, inclusive de algumas equipes de plantão, para que imediatamente as equipes ficassem com 5 servidores por dia, as escalas são de 12 horas. Nós percebemos que havia uma prioridade das guarnições da brigada. As vítimas, aquelas que traziam o que nós chamamos de ocorrência simples, elas ficavam aguardando até o último auto de prisão em flagrante. Além disso, foi instalado um terminal para o registro de ocorrências via delegacia online na DEA de Porto Alegre. Quando a unidade estiver lotada e o caso não for de risco de vida, a mulher poderá registrar a ocorrência acompanhada de estagiários. Perto de completar um mês da morte da Patrícia, o sentimento dos filhos é de inconformidade. Eu fico preocupado com isso, com outras pessoas que talvez vão passar pela mesma coisa, né? Infelizmente. E o mais preocupante é que talvez não vão ter o apoio assim como a gente não teve. Consultada, a delegada da mulher de Viamão, Marina Dillenburg, disse que todo o efetivo disponível foi mobilizado. A nova diretora reconhece que há problemas, mas lembra que as mulheres precisam confiar nas delegacias que existem. Problemas estruturais a gente enfrenta, é importante que se tensione para que a gente tenha conhecimento, a gestão tenha conhecimento, mas no sentido de resolver. É uma iniciativa para ser louvada, para ser qualificada, não para ser atacada, porque se não tem uma porta aberta, porque dentro da rede é a única que vai estar funcionando 24 horas, os outros equipamentos não têm uma capacidade de atender 24 horas por dia, então essa porta aberta que elas têm que buscar. Realmente se precisa resolver essa questão, porque a gente sabe, né, que é no final de semana e nos feriados que acontece a maior parte dos crimes, como a gente viu agora na Páscoa, aí, né, Tiradentes, ali foram 10 mulheres mortas. Né? Verdade. Bom, a gente lembra que o JA segue falando sobre a violência contra a mulher e na próxima semana a gente vai ter um debate de soluções com a presença de especialistas aqui no nosso estúdio.